Seja o santo nome de Jesus. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, estamos de volta. Estamos apresentando o programa Unicresce no Ar, edição 1274, ano 27. É uma bênção, eu me sinto feliz, alegre com o Senhor e agradecido aos meus irmãos. Nós temos o privilégio de fazer este trabalho, também a grande responsabilidade. A obra de Deus, o trabalho no Evangelho, não é feito só de privilégios, ele é feito também de responsabilidades. Nós fomos chamados por Deus para fazer o seu trabalho, nós fomos chamados à salvação e à missão. Existem salvos acomodados, existem pessoas que são muito felizes, elas viviam nas drogas, viviam nos vícios, viviam na idolatria, alguns eram satanistas, vivendo na macumba, buscando os demônios, e um dia foram iluminadas, receberam a graça do Senhor Jesus, se tornaram discípulos do Senhor Jesus, homens e mulheres, discípulos do Senhor Jesus. Uma bênção. Agora, meus amados irmãos, discípulos acomodados, discípulos sem empenho de falar do amor de Deus para os outros, discípulos que ficam ali como que vivendo egoisticamente. A bênção de Deus não é só para mim, a bênção de Deus é para você, a bênção de Deus é para a humanidade. O nosso Deus, quando chamou Abraão, Deus disse que todas as nações da terra, todas as famílias da terra receberiam a bênção, seriam abençoadas. Portanto, cristão egoísta, cristão parado, paralisado, é uma forma de egoísmo, e isto é ruim, é ruim. É bom, é dar testemunho do que o Senhor fez, e ser grato. Eu quero ser grato. Eu não consigo ser grato como eu gostaria, mas eu gostaria de ser grato. Eu não gostaria de ser ingrato, eu não gostaria de ser desleal, eu não gostaria de ser paralisado, parasita de igreja. Eu gostaria de fazer mais alguma coisa. Mas, irmãos queridos, o nosso tema é lealdade ao Senhor e ao próximo. Lealdade ao Senhor e ao próximo. Você é leal? Nós somos leais? Até que ponto nós temos sido leais, nós tratamos lealmente o nosso irmão, nós tratamos com lealdade o nosso próximo? Até que ponto, até onde a minha lealdade é real, a tua lealdade é real? Nós precisamos de uma resposta. Nós precisamos dar uma resposta, e a nós mesmos, muitas vezes. Portanto, meus queridos, é um tema maravilhoso, e nós vamos aproveitar o momento específico para ler a palavra de Deus, o texto bíblico, livro do profeta Zacarias, capítulo 8, versículos 1 a 17. Louvado seja Deus. Este profeta de Deus, ele foi um instrumento poderoso. Profeta do Senhor, foi um instrumento poderoso. E como profeta, os profetas de Deus, eles fizeram grande obra. Os profetas de Deus foram elementos que o Senhor usou grandemente para fazer a sua obra, para proclamar a salvação, para levar a palavra da salvação e também a exortação. Então, a mensagem é esta, profeta Zacarias, capítulo 8, versículos de 1 a 17. Nós temos aqui, com certeza, um benefício maravilhoso no aprendizado. Então, leiamos a palavra santa. Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, zelei por Sião com grande zelo e com grande indignação, zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém estarão habitando velhos e velhas, levando cada um na sua mão o seu bordão, por causa da sua muita idade.
e as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor, eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e os trarei, e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos, esforcem-se as vossas mãos. Ó, vós que nestes dias ouviste as palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes destes dias não tem havido salário para os homens, não lhe davam ganho os animais, nem havia paz para o que entrava e nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante deste povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá semente de prosperidade, e a vida dará o seu fruto, a vide dará o seu fruto, a terra dará a sua novidade, os céus darão o seu orvalho, e farei que o restante deste povo herde tudo isto. E há de suceder, ó casa de Judá e casa de Israel, que assim como fostes uma maldição entre os gentios, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, como pensei em fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim, tornei a pensar nestes dias fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá. Não temais. Estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso, porque todas estas coisas são as que eu odeio, diz o Senhor. Bendito Deus, Pai querido, Santo e Deus Todo-Poderoso que está nos céus, ajuda-nos. Nós lemos a Tua palavra, Senhor, nos dá entendimento da mesma, nos dá graça para Te ouvir, nos dá graça para compreender o Teu grande amor, a exortação paternal. Querido Senhor, ajuda-nos. Nos concede, Pai, estar na Tua presença cada dia, ouvindo a Tua voz. Também nos concede, Senhor, a graça e a felicidade de proclamar o Teu amor, a Tua verdade, a Tua bênção para os que nos ouvem. Ó Deus Todo-Poderoso, estenda as Tuas mãos e abençoa cada um. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, o nosso tema é um tema importante para os dias de hoje. Vivemos uma situação um pouco complicada, porque as nações têm desenvolvido muito, têm crescido muito, as nações têm prosperado, a sociedade humana tem alcançado um nível muito bom de desenvolvimento social, tem havido, nos últimos anos, tem havido mais liberdade, mais tranquilidade. Nós
estamos sempre tendo algum probleminha de ordem nacional e internacional, mas não temos aqueles problemas tão graves que ameaçam a paz mundial, que as pessoas tivessem hoje uma dificuldade em se deslocar. Existem algumas nações fechadas, mas, mesmo assim, para a quantidade de nações vinculadas à ONU, por exemplo, existem menos de 10 nações que vocês teriam muita dificuldade, vocês que têm dinheiro, que têm necessidade de viajar, que gostam de viajar, conhecer o mundo. São poucas as nações onde não há segurança, onde não há liberdade para as pessoas entrarem e investirem e tal. São poucas nações. De certo modo, nós estamos vivendo uma relativa tranquilidade internacional em relação às políticas, às leis e tal. Mas a lealdade há de haver. A lealdade entre, digamos, os grandes presidentes. Eu me lembro aquele rasgar de seda do presidente Obama com o presidente Lula, na verdade, dois que enganaram suas nações. O Obama fez os Estados Unidos diminuírem, e o daqui fez o Brasil aumentar. O Brasil aumentou muito. O mundo todo sabe que o Brasil hoje é um país de bandidos. E foi muito ruim para o Brasil esta divulgação do banditismo oficial. Foi muito ruim para a nossa nação. Agora, para os Estados Unidos, a nação das nações, o presidente Obama fazendo dos Estados Unidos um Estado pequeno, uma coisa pequena, mudando leis, tradições e criando inquietação, porque aquilo criou. Houve aqui, houve lá. Mas havia lealdade. Eu não queria tratar o mérito, até porque eu tenho mais o que fazer. Mas havia lealdade entre Obama e Lula? O nosso tema é lealdade. Quando o Obama chamou o Lula de o cara, você é o cara, e eles riram, gargalharam, havia lealdade. O Obama, um homem bem formado, um homem negro, afro-americano, mas de uma excelente formação, a mulher muito bem formada, eles têm um nível social muito alto. Havia lealdade no tratamento? É só um exemplo fora da Escritura, porque a Escritura é rica e farta e plena, mas não podemos ficar alheio aos acontecimentos também da sociedade dos nossos dias. O nosso tema é lealdade. Havia lealdade no tratamento daqueles presidentes? Bom, eu acho que talvez alguém pudesse responder isto, mas eu quero me voltar para a palavra, porque o tema é este e nós temos um texto extraordinário. O profeta Zacarias, ele foi o profeta da restauração de Israel, voltando do cativeiro na Babilônia para a sua própria terra. Coisas que dificilmente acontecia, mas aqui era promessa, era profecia. Aquela cidade, a cidade de Jerusalém, ficou totalmente arruinada, destruída, ficou arrasada. O templo, a estrutura do templo e tudo que dizia respeito à realeza foi destruído, destroçado. E quem conhecia aquela realidade ficava numa situação de terror. Como é que pode uma cidade desta nunca mais será restaurada? Era o pensamento que alguém podia ter. Aí Deus usa o profeta, porque Deus levantou profetas, foi para falar a sua palavra, encorajar em momentos de crise, repreender em momentos de arrogância, e os profetas têm funções que Deus lhe deu. As funções proféticas são funções que Deus determina. E Deus levantou o profeta Zacarias, e ele ouviu a voz de Deus, e aqui no capítulo 8 diz: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor,
zelei por Sião com grande zelo e com grande indignação. Ou seja, o que tinha acontecido ali era uma demonstração da ira de Deus, o desagrado de Deus, por causa da corrupção, por causa da deslealdade, por causa de toda infâmia das nações pagãs que haviam sido absolvidos pela nação de Israel. Mas o versículo 3, o Senhor começa a apontar uma saída, diz, assim diz o Senhor, voltarei para Sião. Eu voltarei. Esta cidade é minha. E apesar de eu ter abominado, me indignado e entregue nas mãos do ímpio, mas eu voltarei a Sião, eu habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém será chamada Cidade da Verdade. A cidade da verdade. Deus tem grande apreço pela verdade. Quando o Filho de Deus ensinava e dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que hoje todo mundo está falando por aí, andando com imagem de escultura pendurada no pescoço. Então, na verdade, havia uma razão para Deus amar a verdade. Jerusalém será chamada Cidade da Verdade. E o monte da casa do Senhor, o monte da santidade, o monte santo. Assim diz o Senhor dos exércitos. Aí vem as garantias. Versículo 4. Ainda nas praças desta cidade arrasada, arruinada, acontecerá ainda nas praças de Jerusalém, que estarão velhos e velhas. Eu acho lindo isso aqui, é porque o nosso Deus sabe, ele é bondoso e ele sabe da decadência humana. Estarão velhos e velhas levando a sua bengala, levando na sua mão o seu bordão. Bordão de velha é bengala. Nas praças de Jerusalém estarão velhos e velhas levando nas suas mãos as suas bengalas, os seus bordões, por causa da sua muita idade. Versículo 5. E as ruas se encherão de crianças, meninos e meninas brincando. Promessas de Deus. Quem ouvisse Zacarias pregando essas palavras, profetizando essas palavras, tinha duas alternativas. Uma, acreditar que ele era profeta de Deus e isto ia acontecer. A outra era admitir que ele era um judeu e, como judeu, estava falando de si mesmo e aquilo era um desejo pessoal que não ia acontecer. Mas, meus amados irmãos, o profeta de Deus, ele pergunta no versículo 6, assim diz o Senhor, isto é maravilhoso, isto é difícil para vocês, parece impossível para vocês, e para mim seria impossível? Claro que não. O versículo 6, a resposta é esta. Para mim não seria maravilhoso, ou difícil, ou impossível. E no versículo 7 ele diz, assim diz o Senhor dos exércitos, eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. A expatriação de Israel no período da Babilônia foi algo terrível. E eles, assim os babilônios quanto os assírios, eles espalhavam as nações dominadas e os israelitas, os descendentes de Abraão, foram jogados da sua terra em todas as direções. E o Senhor Deus diz, eu salvarei o meu povo, eu ajuntarei o meu povo, tanto os que foram para o Oriente, quanto os que foram para o Ocidente. Eu os trarei, e eles habitarão no meio de Jerusalém, como meu povo. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Meus queridos irmãos,
é a palavra santa. É a palavra de Deus. Agora, no versículo 9, um encorajamento. Encorajamento de Deus. O profeta diz: assim diz o Senhor, esforcem-se, esforçai-vos, esforcem-se as vossas mãos. Vocês que nestes dias ouviste estas palavras da boca dos profetas. Esforcem-se, acreditem, façam. Vocês que estiveram no lançamento da pedra fundamental desta casa, a casa pequena, um templo pequeno. Porque naqueles dias não havia emprego, não havia salário para os homens, não havia trabalho para arar com os animais não lhes davam ganhos. Por que os animais não davam ganhos? Porque não tinha como arar a terra, não havia como arar a terra, não havia consumo de carne, não havia o emprego do couro, ou seja, os animais, os criadores ficaram no prejuízo. Não havia salário para os homens, os animais não proporcionavam renda, não havia paz para quem chegasse e não havia paz para quem saía. Por que não havia paz? Do lado de fora, os inimigos, e dentro, a necessidade. E a resposta é do próprio Deus no versículo 10. Porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Havia deslealdade, havia violência, havia fraude. Parece os dias de hoje. Mas era resultado. Quando alguém abandona a fé, se torna desleal para com Deus e com o próximo. O homem que abandona a fé se torna um traidor. Ele trai o Senhor e trai a igreja. Ele trai a mulher, ela trai o marido. Os filhos traem os pais traem os filhos. Os amigos traem-se mutuamente. Se não há lealdade para com Deus, não há lealdade para com o próximo. Então, meus amados, aqui é a palavra de Deus. No versículo 11, o profeta, como encorajador, diz: mas agora mudou. Agora é diferente. Mas agora não serei para com o resto deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá semente de prosperidade. Ou seja, nos dias anteriores, havia deslealdade, arrogância, havia infidelidade, aprenderam os costumes dos pagãos, aprenderam a venerar a imagem de escultura, aprenderam a queimar incenso aos demônios, fazer o culto da Nossa Senhora da época, chamada Rainha do Céu, uma praga igual a de hoje. E era deslealdade a Deus. Era deslealdade à sua palavra, deslealdade à sua instrução. Mas aqui no versículo 12 diz: agora haverá semente de prosperidade, a vide dará o seu fruto. Agora a videira não vai ter praga, não vai ter o pulgão destruindo a videira, a vide vai ser frutífera, a terra vai dar a sua novidade, os céus darão a chuva, e farei que o restante deste povo melhore de vida, herde tudo isto, sejam prósperos. Louvado seja Deus. E no versículo 13, o profeta de Deus diz: e há de suceder
Aí chama a atenção das duas casas. Essa história da casa de Judá e casa de Israel não vem do Jeroboão, não. Muito antes do Jeroboão, o Davi reinou na casa de Judá, em Hebrom, 7 anos. Então, meus queridos, Deus está juntando agora. E, ó, casa de Judá, ó, casa de Israel, há de suceder que assim como fostes uma maldição entre os gentios, agora sereis uma benção. Agora sereis uma benção. Então, não tenhais medo. Esforcem-se as vossas mãos. Porque assim diz o Senhor, como eu fiz o mal, como eu pensei em fazer o mal aos vossos pais, por me haverem provocado e não me arrependi, assim tornei a pensar em fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá. Não tenham medo. E o que fazer? Só estas coisas. Versículo 16. Estas são as coisas que deveis fazer. Falar a verdade, cada um com o seu próximo. Executar juízo de verdade. O Supremo daqui não ia valer, porque é só juízo de mentirinha. O Supremo Tribunal Federal no Brasil estaria fora, porque é só aparência, mentira e fraude, defendendo o bandido. Mas aqui, o conselho divino era executar juízo de verdade e de paz. E não julgue mal, não pense mal no seu coração contra alguém. Não pratique o juramento falso, porque estas coisas eu odeio, diz o Senhor. Meus queridos irmãos, o nosso tema é lealdade ao Senhor e ao próximo. Até que ponto eu sou leal a meu pastor, a minha esposa, aos meus filhos, aos meus irmãos? Até que ponto eu sou leal à minha congregação? Até que ponto eu sou leal aos meus amigos, aos meus amados irmãos? Até onde vai minha lealdade? O tempo dirá. Deus abençoe vocês. Deus abençoe sua igreja. Deus abençoe nossas lideranças. Deus abençoe nossa nação, para que haja realmente lealdade. Nem a igreja suporta mais tanta deslealdade. E a nossa nação moribunda também está exausta de autoridades desleais, autoridades civis, autoridades militares, autoridades religiosas, desleais, às vezes desleais em tudo. Mas ainda há tempo para a lealdade. Que Deus abençoe e guarde esta nação. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua palavra. Obrigado pela igreja, obrigado pelos meus irmãos, obrigado pela minha participação na tua obra. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade e pelo teu conselho. Querido Pai, ouve dos céus as nossas petições. Nós te pedimos e te agradecemos em o santo nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. E logo mais, às 21 horas, estaremos na Rádio Vida. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.